Olá, meu nome é Luísa Abixen, eu sou professora do programa de pós-graduação de psicologia da PUC do Rio Grande do Sul e estou aqui a convite da Sociedade Brasileira de Psicologia para abordar a temática da violência doméstica e familiar nesse período de isolamento social em função da Covid-19. A violência doméstica e familiar é considerada um problema de saúde pública, isso em função dos altos índices de ocorrência e do impacto negativo para a saúde física e mental. Nesse contexto atual de isolamento social, diversos países têm identificado um aumento no número de notificações dos casos, e isso não é diferente no nosso país. Já existem alguns dados nacionais de alguns estados que apontam um aumento nas notificações. Essa situação vem preocupando significativamente a Organização Mundial da Saúde, que tem chamado a atenção dos países para a criação de mecanismos nesse contexto atual, para a identificação dos casos, para a notificação destes e para que medidas de proteção cabíveis sejam adotadas o mais rapidamente possível. Nesse sentido, juntamente com um grupo de pesquisadoras, da PUC e de outras instituições, nós integramos a força-tarefa chamada Psicovida e desenvolvemos 2 materiais que têm como objetivo auxiliar as pessoas, a identificar situações de violência no contexto familiar e doméstico. Um desses materiais é uma cartilha que busca contribuir para o enfrentamento da violência contra a mulher pelos parceiros íntimos. Nesse material especificamente, nós abordamos os 5 principais tipos de violência contra a mulher, a importância da notificação ser realizada não somente pela própria mulher em situação de violência, mas também por pessoas da sua família, vizinhos, da sua comunidade, que identifiquem essa situação. E nós indicamos alguns serviços que são referências, né, para a notificação e para o atendimento, né. Nos casos de violência contra a mulher, especificamente, se pode solicitar as medidas protetivas de urgência que determinam o afastamento do autor dessa violência. Muitas delegacias especializadas da mulher desenvolveram mecanismos, né, para o atendimento online das mulheres, inclusive para o registro de boletim de ocorrência. Então, essas informações estão todas nessa cartilha. E um outro material que foi desenvolvido por esse grupo, tem como objetivo auxiliar na prevenção de maus tratos. Então, ela é direcionada a pais e cuidadores de crianças e tem 2 enfoques, né. O primeiro, hã, a o auxílio, né, com algumas estratégias positivas de cuidado e do estabelecimento de limites às crianças. E também a questão dos tipos de maus tratos, né, e a importância de notificar os casos e onde realizar essa notificação. Então, os 2 materiais, eles são de acesso aberto, né, hã, com foco, né, na população geral, e ele vem tendo, assim, uma resposta, né, os materiais têm sido bastante acessados, pela comunidade, geral e também por profissionais da área da saúde, da assistência. Então é uma contribuição nesse sentido do enfrentamento. E há 2 coisas específicas, né, que nós salientamos muito em ambas as cartilhas. A primeira, é a não responsabilização da pessoa que sofre violência pela violência que foi cometida, né. Isso é
Uma questão muito importante, ainda na nossa cultura, é muito comum a responsabilização das vítimas pela violência, principalmente das mulheres em situação de violência por parceiro íntimo. E um outro aspecto que nós chamamos a atenção é que, embora todos estejamos, né, num contexto de maior estresse, isso não é legitimador de violência, né. Nada justifica a violência. E isso é um aspecto bastante importante, para auxiliar as pessoas ou que estão testemunhando uma situação de violência, ou que estão sofrendo diretamente essa violência, a notificar o caso, né. Romper o segredo da violência, familiar não é uma questão simples, né. As ameaças envolvidas, a ambivalência em relação a sentimentos, tudo isso potencializa muito essa dificuldade de notificar o caso, mas, manter essa situação em segredo vulnerabiliza ainda mais essa pessoa e aumenta o risco de revitimização. Então, em ambos os materiais, esses aspectos relacionados à dinâmica da violência também são abordados, e nós esperamos sinceramente, né, que possa colaborar para o enfrentamento desse problema, que não é um problema atual, né, e que nós entendemos que está sendo agravado, né, pela situação atual. Agradeço muito o convite e a oportunidade de estar aqui abordando essa importante temática.